Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8, para nós continuarmos a nossa série de exposições nesse Evangelho. Então vamos fazer a leitura do nosso texto. Marcos, capítulo 8, verso 34. Nós vamos fazer do verso 34 a nossa leitura. E vamos ler até o capítulo 9, verso 1. O capítulo muda, mas a sessão ela continua, tá bom? Do ensino. Então vamos lá. Marcos capítulo 8, verso 34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diziam-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, o seu auxílio, para que o Senhor nos fale. Senhor nosso Deus, nós lemos a tua santa palavra, que penetra, Senhor, em nossa alma, que, como diz a tua própria palavra, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, e que discerne, Senhor, os intentos do nosso coração. Ela é como um espelho, Senhor, que revela quem somos de verdade. Por isso, Senhor, nós suplicamos a Ti que pela ação do Teu Santo Espírito, que usou homens santos para falarem da parte de Deus e registrarem as suas palavras escritas, pedimos que este mesmo Espírito atue em nós nessa noite, levando-nos, ó Deus, à iluminação, à compreensão daquilo que o Senhor deseja a nós. Seja conosco, Senhor, porque nós nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Deixe-me chamar a sua atenção para a estrutura desse livro, desse Evangelho de Marcos. Quando nós chegamos no capítulo de número 8, e no sermão que foi pregado aqui, Quem é Jesus Cristo, uma nova sessão se inaugurou no Evangelho de Marcos. Então o Evangelho de Marcos, quando nós olhamos para ele, para a estrutura, para como ele foi organizado intencionalmente, como ele foi escrito, qual era o seu propósito, nós notamos que ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte vai do capítulo de número 1, depois do prólogo, da introdução, do capítulo 1, verso 14, Marcos tem o propósito de apresentar quem é Jesus Cristo. E ele faz isso mostrando que Jesus, ele é o Filho de Deus, conforme ele enuncia no primeiro verso do seu Evangelho. E ele mostra e demonstra que Jesus é o Filho de Deus por causa das suas obras, que são as mesmas obras de Deus, o Pai. Mostra que Jesus, ele tem a autoridade, ele é o Senhor sobre a criação, sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades. Que Jesus ensina como quem tem autoridade de maneira incomparável a nenhum dos mestres dos seus dias. E então, depois de apresentar quem é Jesus, a grande exigência dessa primeira parte do Evangelho de Marcos é: creiam nele como o Filho de Deus,
aquele que foi enviado, aquele que foi prometido pelas escrituras do Antigo Testamento. E então, pulando brevemente a segunda parte, indo para a terceira, que não é o nosso foco, a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, Marcos vai apresentar o evangelho de Jesus, aplicando esse evangelho, mostrando o ministério de Jesus em Jerusalém aos seus arredores. E vai mostrar a obra final de Cristo, que é a sua paixão, os seus sofrimentos e a sua morte. Mas quando nós olhamos para o capítulo 8, 9 e 10, do capítulo 8, do verso 27 em diante, depois da confissão de Pedro, da pergunta respondida, quem é Jesus Cristo? Marcos começa a sua segunda sessão para apontar que Jesus agora está a caminho de Jerusalém. E nesse caminho nos capítulos 9 e 10 e o final do capítulo 8, o propósito de Marcos é resumir, por assim dizer, o evangelho na sua plenitude. Porque ele começa falando quem é Jesus Cristo, e Pedro responde, pela iluminação do Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E então, depois deles entenderem quem é Jesus, que ele é o Cristo, surge então uma segunda pergunta: qual é a missão de Jesus? E a missão foi respondida no sermão passado. A missão dele é morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia para a salvação de pecadores. E essa missão envolvia ódio, perseguição. E essa missão do Messias trazia exigências. Ele necessariamente tinha que morrer. Você vê que Jesus diz: é necessário, mostrando para nós que até para o Messias, para o prometido, haviam exigências que deveriam ser cumpridas para evidenciar quem de fato ele é. Pois então, depois de dizer qual é a sua missão, Jesus se volta aos discípulos e à multidão que também o seguia, mas de longe, com interesses diferentes, para dizer para eles as exigências que os discípulos de Jesus devem cumprir para serem os seus discípulos. Por assim dizer, então, nós temos do verso 34 até o final do verso que nós lemos, as exigências do discipulado. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós notamos, nós percebemos que as primeiras palavras que surgem para nós nessas três perícopes, Jesus começa então a ser mais claro, porque diz o texto anterior que ele falava com clareza. Ele começa a falar da cruz, pela primeira vez ele fala da cruz, pela primeira vez ele prediz a sua morte, pela primeira vez ele prediz a sua ressurreição, algo que ele faz na trajetória para Jerusalém por 3 vezes, nesses 2 capítulos, de 9 e 10, e também no final do 8, ele prediz o que vai acontecer quando ele chegar a Jerusalém, mostrando para nós a essência da sua missão. Então ele mostra para nós, em primeiro lugar, que o discipulado tem exigências, há coisas que Deus exige de nós, de todos nós, a cumprirmos. Em segundo lugar, nós precisamos entender, como introdução, que Jesus está mostrando para nós que esse termo que nós usamos, discipulado, ele não é apenas uma expressão que nós usamos na igreja para falar da relação entre uma pessoa e outra, quando elas trabalham umas com as outras, visando o crescimento, a maturidade, o acompanhamento, porque nós muitas vezes usamos essa expressão: nós vamos fazer um discipulado. Mas quando Jesus fala aqui dos discípulos, quando ele fala aquilo que ele exige, ele está mostrando para nós que ser chamado de discípulos é um sinônimo de ser chamado de cristãos. Portanto, não existe um cristão que não seja um discípulo. E alguém que é o discípulo tem que ser um cristão. E essas duas coisas são
inseparáveis para Jesus. Porque perceba que ele chama não somente os seus discípulos, que já entregaram tudo, as suas vidas, que já negaram a si mesmo, que já o acompanhavam, mas ele chama também as multidões, que estavam aos arredores, achando que seguir a Jesus era alguma coisa simples, sem custo, sem trabalho. Então, quando nós olhamos para a Escritura, todas as vezes que a Bíblia vai se referir a um crente genuíno e verdadeiro, que se converte ao Senhor, ela usa a expressão discípulo. Por exemplo, quando Lucas vai registrar no livro de Atos o crescimento da igreja, ele fala assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. É uma expressão análoga a Deus ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Então perceba que para Jesus, ser alguém que é salvo é alguém que é um discípulo de Cristo. Em terceiro lugar, ser um discípulo é ser então não apenas alguém que aprende uma teologia, uma ideia, um pensamento, uma teoria, mas ser um discípulo era alguém que para Jesus imitava ele em todas as coisas. Por exemplo, Paulo vai dizer aos coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo também. Paulo está dizendo a eles, não é para imitar Paulo, mas é para imitar o que ele imitava. Eu imito a Cristo, sejam meus imitadores, imitando a Jesus Cristo. E a palavra aqui, imitação, é a palavra mimetes, do grego, da onde vem a palavra mímica. Da onde nós tiramos a palavra de uma cópia, de um xerox, de uma reprodução daquilo que se copia. Então, quando nós olhamos para a Escritura, Jesus está deixando claro que os discípulos deveriam seguir os seus passos, seguir os seus pensamentos, seguirem as suas ideias, seguirem os seus caminhos, andar como ele andou, sofrer as suas dores. Pois então, se não fosse assim, eles não poderiam ser legitimamente chamados seus discípulos ou cristãos. Eles não poderiam ser considerados filhos de Deus genuínos, se eles não fizessem como Jesus disse para ele: eu dei-vos o exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está mostrando para eles, em todas as coisas, como eles devem viver. E então agora, quando nós chegamos no verso 34, Jesus começa então a apresentar as exigências do discipulado. Eu pergunto, você é um discípulo de Jesus? Você tem essa resposta, entendendo que ser um discípulo é ser um cristão? Eu pergunto a você, igreja, você é um discípulo de Jesus? Você é? Sonde o seu coração. Eu pergunto a você, quando nós falamos da exigência dos discipulados, você é um cristão genuíno e verdadeiro? Você é? À luz desse texto, nós vamos entender hoje o que Deus exige de nós para sermos então os seus seguidores. Aqueles que estão andando com Jesus e que receberam Jesus genuinamente. Então vamos aos princípios. A primeira coisa que Jesus mostra para nós, que ele exige de nós, é que há uma exigência para que nós sejamos voluntários na questão de sermos os seus discípulos. Perceba que no verso 34, depois da Bíblia dizer que ele chama as multidões e os seus discípulos, qual é a primeira expressão que aparece que Jesus fala? Ele diz assim: se alguém quer vir após mim. Então a primeira coisa que a gente apresenta, que a gente pode perceber nesse texto, é que Jesus requer de nós um certo desejo, uma certa vontade. E a palavra aqui, ela está expressando aquilo que nós queremos, aquilo que é decidido
Conscientemente, Lucas vai utilizar uma expressão falando sobre o mesmo assunto em Lucas 14, falando assim, se alguém deseja ser o meu discípulo, se alguém quer vir após mim, falando sobre o desejo, ele vai mostrar mais à frente que essa decisão, ela é uma decisão calculada, ela é uma decisão que é estudada. Ele dá 2 exemplos. Ele dá o primeiro exemplo em Lucas 14, falando que aqueles que deveriam decidir se eles queriam de fato ser os discípulos de Jesus, eles deveriam, assim como um homem que começa uma construção, calcular se ele tem condições de terminar aquela construção, para que ele não fosse envergonhado. E ele dá um segundo exemplo em Lucas 14, ele diz assim, que da mesma forma, eles deveriam ser como um rei prudente que está indo à guerra, para saber se ele tinha condições de vencer a guerra. Caso contrário, ele deveria pedir rendição. Então ele dá esses 2 exemplos. Então perceba que desejar, ter uma vontade, é algo importante. É um dos primeiros critérios. Você precisa ter essa vontade, esse desejo em seu coração, de ser um discípulo de Jesus, de ser alguém que anda conforme os padrões de Cristo. Nós temos diversas expressões do Novo Testamento que mostram a necessidade do desejo. Em Mateus capítulo 11 e em outros textos do Novo Testamento nós vemos diversos chamados que chamam aqueles que estão ouvindo a responsabilidade e a decisão, dizendo: venham, se convertam, se arrependam, creiam. É claro que muitos desses textos não estão explicando o que está por trás da ação que gera esse desejo em nós, porque nós também sabemos que sem o Espírito Santo nós não conseguimos, mas o grande ponto é, esse desejo está em seu coração. Isso pulsa dentro de você, você deseja. Não somente isso, até mesmo para o serviço. A Bíblia mostra que é preciso haver um desejo. Tiago vai dizer no capítulo 3, que aqueles que queriam ser mestres deveriam tomar cuidado. Ou seja, ele ressalta que para ser mestre, para ser um ensinador, é preciso ter desejo. Paulo vai dizer, dentro dos critérios para alguém ser presbítero na igreja, se alguém deseja ou almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, é preciso desejar. É preciso querer, é preciso ter ambição por ser um discípulo de Jesus, porque nós muitas vezes temos ambição de tantas coisas, nós queremos tantas coisas, nós cultivamos tantos sonhos, tantas vontades. Eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de realizar aquilo, nós temos metas de sonhos, mas eu quero perguntar a você, você tem o desejo de ser um genuíno discípulo de Cristo? Porque é isso que Jesus está mostrando, a primeira exigência, e também um crivo para analisar se você de fato é um discípulo, e se está em seu coração. Você olha para você e fala assim: eu quero, eu desejo, eu quero ser um discípulo de Jesus. Em segundo lugar, Jesus está exigindo de nós a seguirmos, não um padrão religioso, mas a seguirmos a pessoa de Jesus. Porque muitas vezes quando nós vamos conversar, nós vamos falar sobre seguirmos alguma coisa, um pensamento, uma ideia, nós olhamos para o chamado de Jesus, ele diz: se alguém quer vir após mim, e no final do verso 34 ele diz: siga-me. Isso era muito diferente dos tipos de chamados daquela época. Por exemplo, quando nós vamos ouvir David Mulholland falando sobre esse chamado de Jesus, que era um chamado pessoal, ele diz assim: os rabinos, eles faziam com que seus alunos se apegassem à lei. Os filósofos ligavam os seus estudantes a um conceito de verdade. Os profetas, eles se punham de lado, de modo que sua mensagem e não sua pessoa se sobressaísse. Mas um contraste marcante é que Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma aliança pessoal, para um segmento pessoal. Nós não seguimos uma
uma ideia, nós seguimos uma pessoa. Jesus está chamando, está dizendo a exigência para serem os seus discípulos, para sermos os seus seguidores, que é preciso nós seguirmos a pessoa de Jesus. Portanto, irmãos, o que caracteriza um discípulo de Cristo é que, em primeiro lugar, ele não segue partidos políticos, ele não segue ideologias, ele não segue igrejas, ele não segue teólogos, ele não segue pensadores, mas ele é um seguidor fiel de Jesus Cristo e nenhum outro mais. É isso que caracteriza um seguidor de Jesus, que o alvo dele, o foco dele maior e supremo é Jesus Cristo. Aquilo que ele mais almeja é Cristo. É a segunda exigência que Jesus faz nesse texto, mostrando para nós que o que ele está requerindo de nós é que nós sejamos comprometidos, não apenas com uma causa, mas com o seu nome, com a sua pessoa. Porque mais à frente ele vai dizer, se aqueles que não se envergonham por causa do seu nome e do seu evangelho, perceba que Jesus fala de maneira pessoal. Então Jesus está nos chamando a seguirmos a sua pessoa, mas ele também está nos chamando a seguirmos seus passos. Pedro vai dizer assim: porquanto para isto mesmo foram vocês chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos. Nós seguimos o exemplo, o caminho de Cristo, nós seguimos o mestre. Você já viu aquela brincadeira? Siga o mestre. Você já viu? Quantos aqui já brincaram de siga o mestre? Tinha um mestre que ia na frente e nós tínhamos que reproduzir exatamente aquilo que o mestre fazia. Então nós íamos fazendo, repetindo aquele padrão, da mesma forma. Jesus está nos chamando, não uma brincadeira, mas um comprometimento sério, de que nós precisamos seguir o Mestre Jesus. Precisamos seguir a pessoa de Jesus, para onde Ele estiver indo, para onde Ele estiver nos chamando, nós também devemos segui-lo. Lucas acrescenta, ao dizer que se nós não fizermos isso, ele diz: então vocês não podem ser os meus discípulos. São padrões negociáveis. Por 3 vezes em Lucas 14, Jesus exige uma coisa e em seguida ele fala assim: se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser meus discípulos. Ele exige uma segunda coisa e depois ele diz: se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser os meus discípulos. E a terceira vez ele repete a mesma coisa. E ao final nós vamos saber que tipo de coisas são essas que estão, que complementam esse texto que nós estamos lendo e aprendendo, que Jesus também exige de nós. Em terceiro lugar, o que Jesus exige de nós, também visto nesse texto, quando nós olhamos para o texto, veja aí, o texto vai dizer no verso 34 ainda, vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Jesus está exigindo de nós uma autonegação do nosso eu. E o que significa então? O que não é isso? O que não é? O que não significa? Não significa um comportamento legalista. Não significa um comportamento ascético, onde nós falamos assim: eu tenho alguns desejos, algumas vontades e alguns prazeres que Deus concede nessa vida, então vou me privar desses pensamentos. Porque alguns, entendendo esse negar a si mesmo, eles criam leis, regras, mandamentos que Deus não criou e dizem: é isso que é negar a si mesmo. É uma anulação total da nossa personalidade, das nossas características, dos nossos desejos, das nossas vontades, mas não é isso que Jesus está exigindo. Não é um comportamento legalista. Não é isso. O que é então negar a si mesmo? Já que Marcos já demonstrou para nós no capítulo 7,
que a nossa natureza por si só ela é uma natureza corrupta e que do nosso coração provém os piores pecados, quando a Bíblia diz para nós que nós devemos negar a nós mesmos, Jesus está dizendo que isso significa que nós precisamos, em primeiro lugar, negar e recusar-se, colocar em primeiro lugar na nossa vida. Como que nós poderíamos ilustrar isso? Quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós percebemos que Pedro, ele incita Jesus a uma autopreservação. Ele incita Jesus a uma coisa que nós, muitas vezes, caímos nessa cilada. É a cilada do amor próprio. É um Deus moderno. Você vê hoje em dia que os conselheiros, eles dizem assim, não, você tem que se colocar em primeiro. Você tem que priorizar o amor próprio. Você tem que priorizar a sua felicidade. Você tem que priorizar você antes do outro. Mas não é isso que a Bíblia ensina para nós, até porque quando Pedro fala isso, influenciado por Satanás e pelas suas ideias mundanas, Jesus diz para ele, arreda, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então isso é um comportamento humano, natural, sem Jesus. Egoísmo. Negar a si mesmo é deixar de pensar em si, em primeiro lugar. Porque isso não é cristão, porque Cristo não pensou em si em primeiro lugar, mas Ele pensou no outro, Ele sacrificou-se a si mesmo pelo outro. E Paulo muitas vezes coloca esse padrão como um princípio de relacionamento na igreja. Considerai os outros superiores a si mesmo. Procurem os interesses dos outros antes dos seus interesses. Paulo disse isso. Então perceba que em primeiro lugar, negar a si mesmo é recusar-se, colocar-se em primeiro lugar. Por mais que nós tenhamos planos, assim como Pedro achava que tinha um plano melhor que o de Jesus. Não, Jesus, não faça isso com você, não permitas que isso te aconteça, preserve sua vida, não vamos pensar em sofrimento, em morte, vamos pensar em conquista e vitória. Essas coisas não são boas, Jesus. Vamos pensar num plano que exija menos sofrimento, menos sacrifícios. Nós muitas vezes somos como Pedro. Nós queremos cortar caminho, nós queremos criar atalhos. E portanto, negar a si mesmo então é abrir mão de uma vida de autocontrole. Uma vida que é autogerida. Quando nós falamos assim, não, eu sou o gestor da minha vida. Eu sou autônomo. Eu tomo as minhas próprias decisões e Deus abençoa elas. Eu faço planos e Deus vem atrás, apoiando os meus planos, porque Ele me quer feliz, porque Ele me quer próspero, porque Ele me quer cheio de saúde. E portanto, essa é a raiz da teologia evangélica e da teologia da prosperidade, né? Porque é baseado nesse pensamento que eles ensinam, de que Deus quer a nossa alegria, Deus quer a nossa prosperidade, Deus quer a nossa saúde, e Ele está comprometido com esta causa. Mas quando nós olhamos para aquilo que Cristo está ensinando para nós, é que nós, sendo seus discípulos, nós devemos negar a nós mesmos, abrindo mão dos nossos planos, abrindo mão dos nossos caminhos, abrindo mão do nosso autocontrole, para vivermos a vontade de Deus, porque ela é melhor que a nossa, porque Ele é maior que o nosso. Foi isso que Isaías 55 diz, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores que os vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos.
Isaías está convidando, no capítulo 55, para que as pessoas viessem e dependessem apenas de Deus. Leia o capítulo 55 de Isaías. Então nós estamos sendo chamados a negarmos a nós mesmos e a nossa autonomia e sermos dependentes absolutamente de Deus. Mas em terceiro lugar, negar a si mesmo é dar a Deus também a velha natureza, o velho homem com os padrões não regenerados. Negar a si mesmo é negar a nossa própria natureza, que dia após dia nos convida de volta aos comportamentos antigos, aos pecados anteriores, a flertarmos com aquela vida que anteriormente a Jesus na nossa vida nós gostávamos e vivíamos. Cristo está dizendo: abandonem esse comportamento baseado, caracterizado no pecado. Vivam uma vida santa. Isso é uma coisa que o Novo Testamento o tempo todo faz, dizendo assim, mortificai-vos, santificai-vos, dizendo para nós que negar a nós mesmos é abrirmos mão de sermos influenciados pela nossa natureza caída, pelo nosso coração que é mau, para nos submetermos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, oposta à nossa. Em quarto lugar, negar a si mesmo também significa que eu e você devemos abrir mão do nosso fracassado e egoísta senso de justiça, o que nós também chamamos de justiça própria. Justiça própria é quando nós não queremos seguir o padrão do Evangelho, mas nós queremos aplicar a nossa justiça em todas as coisas. Quando alguém nos ofende, nós não queremos perdoar. Quando os relacionamentos estão quebrados, nós não queremos buscar a reconciliação. Nós não queremos encontrar com aqueles que trazem um certo tipo de desconforto, nós precisamos resolver as coisas. Não, nós queremos justiça própria, porque a vítima somos nós, e os outros são errados. Não há nada mais adâmico do que isso. Adão agiu assim, fugiu, se escondeu, e quando foi confrontado, coitadinho de mim, Deus, porque a mulher que o Senhor me deu me enganou. Culpa Deus, culpa Eva, mas nunca assume a responsabilidade para dizer eu pequei. A justiça própria, ela é o contrário de negar a si mesmo. É quando nós assumimos a posição de juiz, mas nunca a posição daqueles que falam assim, não, eu pequei, eu errei. Quando Jesus está chamando os seus discípulos a negarem a si mesmo, Ele está chamando os seus discípulos a não agirem assim, mas a perdoarem, a buscarem a reconciliação, a paz e a entregarem-se a Deus, que é juiz de vivos e mortos. Se dependesse de Pedro, ele não arrancava só a orelha de Malcolm quando foi prender a Jesus. Vocês acham que a espada que Pedro usou quando ele tentou acertar esse soldado foi para arrancar a orelha? Ele queria arrancar o pescoço. Nós somos assim, cheios de justiça. Nós queremos fazer do nosso jeito. E Jesus disse para Pedro, Pedro, guarda a sua espada. Porque se eu quisesse, eu chamaria os anjos. Então eu pergunto para você nessa noite, você tem negado a si mesmo? Ou você tem se colocado como a prioridade suprema? Você tem sido o rei da sua vida? Ou Cristo tem sido o rei da sua vida? Porque negar a si mesmo é colocar Cristo para reinar supremo em nosso coração, acima dos nossos desejos e vontades e impulsos, para que Cristo e o seu Evangelho nos governe. Em quarto lugar, irmãos, o texto nos ensina que é exigido de nós uma apropriação dos sofrimentos e dos reveses que o Evangelho traz. Tudo bem,
eu devo abrir mão de algumas vontades, eu devo abrir mão da minha natureza, mas agora Jesus está dizendo assim, algo mais que é requerido de vocês, para que vocês sejam os meus discípulos, é que vocês compartilhem da minha dor, das minhas perseguições, dos meus sofrimentos, do ódio que há sobre mim, porque quando nós então nos confirmamos como seus discípulos, é que então nós partilhamos também das mesmas perseguições que Cristo sofreu em medida menor, mas nós partilhamos. É por isso que ele diz, ainda no verso 34, diz assim, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, então tome a sua cruz. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A cruz, irmãos, era o símbolo de execução mais vergonhoso que tinha no século I, aplicado pelos romanos aos piores criminosos e aqueles piores homens que se rebelavam contra a autonomia do Estado. Então todos os homens que se rebelavam contra o Estado e todos os homens que eram caracterizados como criminosos, eles tinham que tomar a sua cruz e carregarem até o lugar da sua morte e execução, mas eles tinham que fazer isso compelidos pela força do Estado. Jesus está dizendo para os discípulos, voluntariamente, tomem suas cruzes, tomem sua cruz e sigam-me. Aceite a vergonha, aceite a humilhação, aceite o desprezo, aceite o pior das pessoas, quando vocês se identificarem com o meu nome, quando vocês não se esconderem e falarem que de fato vocês são discípulos de Cristo, que de fato vocês são cristãos, aceitem que vocês serão perseguidos. O que isso significou para os cristãos do primeiro século? Muitos deles, literalmente, porque aqui para nós hoje isso é simbólico, isso é metafórico, nós não vamos carregar uma cruz, provavelmente, e nós não vamos levá-la até o lugar do nosso matadouro. Então para nós isso é metafórico, mas o que isso significou para os primeiros cristãos? Significou que de fato eles morreram não apenas crucificados, mas de outros tipos de mortes, por feras, por decapitação, por espada, por apedrejamento, por açoites, por chacinas e chacinas. É só você estudar as perseguições que foram realizadas contra os cristãos nos primeiros séculos, porque eles negaram a si mesmos, eles tomaram a sua cruz e eles seguiram a Jesus. Da mesma forma, Cristo está dizendo, aceite os prejuízos, se preciso for, por ser um cristão. Quando que nós, irmãos, tomamos a nossa cruz? Quando nós estamos numa roda de amigos, nós negamos a nós mesmos e nós também não nos envergonhamos do seu nome, como ele vai dizer mais à frente. Quando nós estamos numa roda de amigos, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, e soa um assunto que o evangelho vai contra, e nós não fazemos concessões, nós denunciamos o pecado, mesmo que aquilo signifique nós perdermos a nossa popularidade, as nossas amizades e até mesmo os nossos familiares. Quando nós afirmamos que Deus não aprova isso, Deus vai contra isso. Quando nós tomamos a nossa cruz e nós afirmamos que nós cremos nas doutrinas da graça, do evangelho, nos ensinamentos de Cristo, e quando nós nos submetemos a vivermos uma vida de obediência, e somos taxados como fanáticos, chatos, ridículos, somos taxados de antiquados, antigos. Quantos adjetivos negativos os crentes hoje recebem quando eles se posicionam, independente da reação das pessoas. Quem você teme mais? Os homens ou a Deus? Porque se você teme mais os homens, quando for exigido de você um posicionamento,
para que você não seja excluído da sua turma, para que você seja aceito na sua turma, para que você não perca o seu trabalho, para que você não perca suas amizades ou até familiares. Então, quando você teme mais os homens, você vai negar a Cristo. Você não vai negar a si mesmo, você não vai tomar a sua cruz, mas você vai seguir o padrão do mundo. Mas quando nós tememos a Deus, nós não nos importamos com as consequências. Nós nos colocamos firmemente e falamos, como disse Lutero, depois de compor a canção que hoje cantamos, se temos de perder famílias, bem, prazer. E depois que ele compôs essa música, no caminho do castelo de Worms, onde ele teve que se retratar dos seus ensinos, e ele vira então para aqueles homens, aquela bancada de autoridades, que estavam prontos para decretar o seu martírio. Ele então diz, a minha mente está cativa à palavra de Deus, não vou negar, não quero, não posso, que Deus me ajude, não negarei. Ele não negou, e ele só não foi morto porque um príncipe raptou ele para salvar a vida dele, mas ele não negou. E uma hora nós seremos provados, a nossa fé vai ser provada, a nossa fidelidade vai ser provada. E eu pergunto a você, como você estará? Você está pronto para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e permanecer ao lado de Cristo e da sua verdade? Ou você vai negar e dar um passo para trás e vai fazer a vontade dos homens e das pessoas? Como você vai agir? Para nós, o que Jesus está dizendo, aceitem os sofrimentos, as piadas, a ridicularização por causa do meu nome. E uma coisa que é interessante é que o que Deus está exigindo de nós aqui nesse texto, irmãos, quando nós falamos da cruz, de aceitarmos, de crucificarmos a nossa própria carne, de tomarmos a cruz e seguirmos Jesus, Lucas diz que essa não é uma posição que nós tomamos em um momento da vida, mas é dia a dia. Marcos não registra essa expressão. Marcos diz, tome a sua cruz e siga-me. Mas Lucas diz assim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que Deus exige de você é que você faça isso todos os dias, até o fim das suas vidas. Sejam comprometidos com o Evangelho e com Cristo. Indo para o final, em último lugar, nós podemos entender que Cristo está exigindo de nós, então, como Lucas fez, uma espécie de análise, autoanálise, ou cálculo a respeito da nossa decisão, porque depois que ele fala aquilo que nós devemos fazer, então ele fala sobre o desejo, né? Ele fala assim, olha, quem quiser então salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. E então ele faz duas perguntas. Qual é o proveito do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que daria um homem em troca da sua alma? Quanto vale uma alma? E então nós podemos chegar nesse ponto e nos lembrarmos que é por causa de textos como esses, que mostram para nós que aquilo que há de mais importante não é as conquistas do mundo, porque nós muitas vezes vamos ser tentados a olharmos para esse mundo como aquilo que é mais importante, conquistarmos o mundo, mas perdermos a nossa própria alma, a nossa salvação, deixarmos Cristo de lado, porque as ambições nossas estavam voltadas para as coisas terrenas. Mas por outro lado ele está dizendo, aqueles que ambicionarem as coisas do céu e até mesmo tiverem prejuízos e perderem a sua vida, aqui e agora, eu digo a vocês, eles acharam a vida verdadeira, porque essa vida é uma vida que se resume a pouco tempo, mas a vida que vem aí, ela é uma vida eterna.
Foi esse tipo de ensino e de palavra que moveram os corações de homens e mulheres do passado e continuam movendo hoje a entregarem as suas vidas completamente a Cristo, o seu evangelho, a sua causa. Deixe-me contar 2 histórias antes de nós finalizarmos. Um testemunho que me impacta muito. Há muitos anos atrás, um homem chamado Russell Shedd, ele estava estudando no seminário, depois de estudar teologia, depois de estudar missões, ele estava se preparando para que então ele pudesse ir fazer missões e a realizar muitas coisas pelo reino de Deus em outros países, em outros lugares. Então o desejo dele foi de vir para o Brasil. Russell Shedd veio para o Brasil, todos conhecem aqui Russell Shedd. Naquela mesma turma que estava Russell Shedd, havia um homem chamado Jim Elliot. E Jim Elliot, quando ele terminou a sua escola de missões, ele chega aos seus superiores e ele olha os lugares não evangelizados no mapa, e ele encontra então uma tribo Auca no Equador, de canibais, que há muitos anos ninguém tinha contato bem sucedido sem morte com eles. Então Jim Elliot, que estudou com o Russell Shedd, decide que ele iria evangelizar as tribos Aucas. E aí então muitos tentaram convencê-lo, por ele ser jovem demais e muito promissor, ser um grande talento. Falou assim: Jim, não vai até lá, porque se você for até lá, você vai perder a sua vida. E então Jim Elliot respondeu para ele, para uma das pessoas que disse assim para ele: se você for até lá, você é um tolo, porque lá você vai morrer. A resposta de Jim Elliot: não é tolo aquele que entrega o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo dar aquilo que não posso reter, a minha vida terrena, para ganhar aquilo que eu não posso perder, a vida eterna. Eu posso até perder a minha vida na terra, mas eu não posso perder a minha vida eterna. Por isso vale para mim, na vida ou na morte, seguir a Jesus. E ele foi. Ele teve várias tentativas, dava objetos, tentava entregar, e os índios não conseguiam se aproximar. Um dia, depois de várias tentativas, um dos índios veio de encontro com ele, e perto dele, lançou uma lança, que atravessou o peito dele, e ele morreu. A esposa dele, Elizabeth Elliot, que tem alguns livros publicados pela Fiel, ela ficou viúva, e ela decidiu então que ela deveria continuar a sua missão. E depois, por causa dos primeiros contatos que Jim Elliot sacrificou dando a sua vida, foi possível então que aquela tribo fosse evangelizada. E o homem que assassinou Jim Elliot foi batizado e foi salvo. Mas custou a vida de alguém que decidiu abrir mão de um ministério promissor, de uma carreira teológica, de muitas outras coisas que ele poderia ter feito, de seguir a vida com a sua família. Ele abriu mão, ele entregou sua própria vida e ele morreu, mas uma tribo inteira foi salva, porque um homem entendeu o que ele pode dar, o que ele pode fazer, qual o valor da alma humana. É melhor perder a vida e ganhar, do que ganhar essa vida toda e perder a vida eterna. E um segundo exemplo, que também me impacta muito, é o exemplo dos moravianos.
Os moravianos eram uma comunidade que foram responsáveis por influenciar a vida de John Wesley, que foi um pregador avivalista. Os morávios, certa vez quando eles estavam num navio, Wesley estava com medo da morte e o navio estava em uma turbulência, a ponto de afundar, e os morávios cantavam louvores e se alegravam. Wesley então olhou para esses morávios e falou assim: esses homens não têm medo? Eles são malucos? E então aquilo impactou a vida de Wesley e falou assim: eu preciso dessa fé. Eu preciso confiar em Deus desse jeito, que mesmo quando eu estiver num navio que estiver prestes a afundar, eu vou cantar louvores e ficar feliz, porque eu sei que a vida não é o fim. E esses morávios, entre eles cultivavam muito o evangelho. E certa feita, 2 jovens souberam de uma ilha de escravos, cujo dono era ateu. E eles então pediram para esse dono, que era ateu, que tinha escravos nessa ilha, que ninguém que foi para lá jamais voltou. Ele chegou para esse dono e falou assim: olha, será que nós podemos ir até lá, ficar um tempo e depois voltarmos, que nós queremos pregar o evangelho lá. Aí esse dono virou para ele e falou assim: na minha ilha ninguém pisa para falar de Deus. E aí, então esses 2 jovens moráveis, eles foram embora tristes, e eles oraram, eles conversaram. Então eles decidiram, com base na palavra daquele homem, que eles se venderiam como escravos, para que eles pudessem chegar até a ilha e pregar o evangelho, mesmo sabendo que eles nunca mais iriam voltar. E quando esses jovens se venderam e eles entraram no navio, para que eles pudessem ir até a ilha, eles estavam lá dentro e eles nunca mais iriam voltar, porque eles acabaram de se tornar escravos. As famílias deles estavam aos prantos do lado de fora do navio. Então eles viraram e falaram: para que o cordeiro receba a recompensa dos seus sacrifícios, nós daremos as nossas vidas. Então eles foram e eles nunca mais voltaram, mas eles entregaram a vida deles para a causa, pelo evangelho, por Cristo. E é isso que Cristo exige de nós. Ele está dizendo para nós: como você tem vivido a sua vida? Você tem buscado ganhar esse mundo? Você tem buscado ter uma vida promissora, uma carreira de excelência, e olhar para trás e dizer: como eu fui um professor excelente, como eu fui um advogado, um médico, um faxineiro, um doutor, ou seja lá qual for a sua profissão, e dizer no final: eu fui o melhor, e não poder olhar para o evangelho e dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada, porque assim como Cristo, que recebeu uma coroa de espinhos, mas depois recebeu uma coroa de glórias, eu escolhi a coroa de espinhos, para receber então uma coroa de glória no final da minha vida, juntamente ao meu Senhor. Porque eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas eu não negligenciei o evangelho. Eu entreguei minha vida a Cristo. Eu fiz tudo o que eu pude para pregar o evangelho, para viver para Deus, para me sacrificar por causa do nome de Jesus. Eu não me envergonhei do evangelho, eu vivi para Ele. Como tem sido a nossa vida, irmãos?